às vezes a pessoa não entende o que é missões. O que seria missões? Como foi cantado aqui no segundo louvor, se não me falha a memória. É levar Jesus para onde você for. Isso é fazer missões. É levar a presença dele onde você estiver, seja no trabalho, seja na escola, seja na casa dos seus parentes, seja na igreja, seja na cidade vizinha, seja na cidade mais longe, ou seja em outro país. E seja também ofertando na casa de Deus. Isso é fazer missões. Ou seja, para simplificar tudo isso que eu falei, todos nós podemos fazer missões. Missões não está designado somente para o pastor, para os diáconos. Todo você pode fazer missões. Todo você pode carregar a presença de Jesus na vida de alguém. Através de você pode ter certeza que pessoas vão ser abençoadas. E se você fizer missões, talvez ela estará aqui amanhã, adorando a Deus junto com nós, amém? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces daquele cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos a prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então levantou a sua casa, lhe pôs a mesa na sua crença em Deus, alegrou-se com todos a sua casa, amém? Poderia sentar dando glória a Deus? Irmão Jesus, fazendo favor, dá para desligar os ventiladores, fazendo favor? Louvado seja Deus. Estamos aqui diante de um texto, na qual temos como dois personagens principais aqui, Paulo e Silas. Paulo, todos nós conhecemos a sua história, não carece eu vim desde o começo, mas eu vou falar algo rapidamente. Paulo era perseguidor da igreja, perseguidor de crentes, mas um dia ele teve um encontro com Jesus, e todo aquele que tem encontro com Jesus, duas coisas vão acontecer, né? Primeiro, ele vai ser impactado com a presença do Todo-Poderoso. E segundo, ou ele vai obedecer, ou ele vai pagar um preço. Todos nós sabemos que tem um preço quando nós desobedecemos a Deus, mas Paulo preferiu obedecer. E agora Paulo, de perseguidor de crentes, ele agora se torna um grande missionário. Agora ele se torna um grande evangelista. Agora Paulo, em vez de sair nas cidades para prender crentes, ele vai anunciar o evangelho. Agora ele vai anunciar o evangelho para todas as cidades da Europa. Ou seja, se tornou um dos maiores missionários da história. Se tornou um grande homem de Deus. E aqui nós entendemos que quando ele começa a fazer essa obra, ele começa a ser perseguido. Agora, diante dessa obra tão maravilhosa, que é de levar a palavra do Senhor, a mensagem, ele começa a ser perseguido. E toda a cidade, alguém quer prendê-lo, alguém quer maltratá-lo, alguém quer tirar pedras nele. E ele vai se esquivando, vai saindo de uma cidade para outra, e Deus vai dando um livramento para ele. E um certo dia ele chega na cidade de Filipos. Na cidade de Filipos, ele entra naquela cidade, ele e Silas, para fazer a obra missionária. E diante daquela cidade, ao entrar na cidade, logo no primeiro dia, havia ali uma moça, uma senhora, que adivinhava
a vida das pessoas. E a Bíblia diz que por vários dias, quando eles passavam em frente àquela moça, ela adivinhava e falava que eles eram homens de Deus. Aqui eu já quero dizer a primeira coisa para a igreja: o diabo também revela. O diabo também tem poder para revelar, para mostrar. O diabo tem poder para fazer coisas que aparentemente aos nossos olhos são de Deus. Mas aqui nós vemos que essa mulher estava sendo usada pelo inimigo. E Paulo e Silas se compadecendo daquela necessidade, vendo que aquela mulher estava sendo usada porque ela tinha um senhor, ou seja, ela trabalhava para alguém, e esse alguém usava ela de má fé para induzir as pessoas a caminhos errados. E aí essa mulher novamente, mais um dia ela vai fazer isso, e Paulo e Silas vão repreender o inimigo que está na vida daquela mulher, vai expulsar aquele demônio. E ao fazer isso, o que acontece, igreja? Aqueles senhores, na qual era dono daquela mulher, ou exercia uma autoridade sobre aquela mulher, vão ficar irritados, porque é assim que o inimigo faz, né? O inimigo levanta pessoas para trabalhar para o seu reino. Assim como Jesus levantou discípulos, assim como Jesus levantou eu e você para levar a palavra de salvação para as pessoas, o inimigo também tem levantado pessoas para levar confusão, para levar adivinhações que não são reais. E lá na frente nós vemos que todos aqueles que vão por esse caminho acabam pagando um preço. E muitas das vezes o preço é alto, muitas das vezes até com a própria morte, porque nós temos visto tantas feitiçarias, tantas pessoas se envolvendo em atos de bruxarias, fazendo pactos, né? Que aparentemente trarão lucros, ganhos, fortunas. Nós temos visto quantos famosos cantores, pessoas famosas que se enriqueceram porque fizeram alianças com o inimigo. Mas lá na frente, esse mesmo que deu esse poder, essa autoridade financeira, aquisitivo para as pessoas, vai ser o mesmo que vai arrancar a vida da pessoa. E nós temos visto que quantas pessoas famosas se mataram, né? E essa situação estava ocorrendo com essa moça. Agora aqueles senhores se levantaram contra Paulo e Silas, porque é assim que o inimigo faz contra aqueles que fazem a obra de Deus, contra eu e você, quando expulsamos os demônios da vida de alguém. Você pode crer que lá na frente ele vai se levantar alguém contra nós, contra os nossos filhos, vai lançar muitas vezes setas de enfermidades. É por isso que quem tem esse chamado, né, de intercessão, tem que estar sempre preparado, sempre, vamos dizer, protegido, alicerçado na oração e no jejum, e na vigilância, para que quando esses dardos virem, não atinja a sua vida e nem a sua família. E ali Paulo e Silas agora vão ser julgados por aqueles juízes da cidade e vão ser presos de maneira injusta, porque eles não foram colocados diante de um tribunal. Simplesmente aqueles senhores levaram o caso para os magistrados, pegaram aqueles magistrados, ouvindo a voz daqueles senhores, sem fazer uma consulta certa das origens deles, colocaram eles naquela prisão. E agora esses dois homens foram presos em um cárcere. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram presos ali, mas antes deles ser presos, igreja, eles foram chicoteados em praça pública, as suas vestes foram rasgadas, ou seja, eles passaram uma grande humilhação, um grande constrangimento, foram envergonhados publicamente. Eu quero dizer para você nessa noite, você que tem obra missionária, você que é evangelista, você que é pastor, não pense que levar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, é tão fácil como as pessoas pregam, né? Não pense que evangelizar, você vai achar, aleluias, um hotel 5 estrelas, né? Como muitos têm aí se encontrado, né? Vai receber um cachê alto para fazer a obra de Deus. Muitas das vezes nós vamos encontrar situações difíceis, em que nós vamos ser julgados, apredejados espiritualmente falando, condenados com fofoca, com mentira, como esses homens foram. Mas ali diante daquela situação eles estão presos. Mas o que eu achei mais interessante, ao cair naquela prisão, eu fiquei meditando nessa palavra. O que aqueles homens fizeram, aqueles dois homens? Se levantaram contra Deus, murmuraram, reclamaram. Talvez eles pensassem, se hoje nós apanhamos dessa maneira, imagine amanhã, o que vão fazer com nós, né? Talvez esse seria o meu pensamento, o seu pensamento, se caíssemos nessa situação. Se hoje nós fomos chicoteados, né, nossas costas foram cortadas, dilaceradas, as nossas vestes foram lançadas fora, estavam seminus naquela prisão, num lugar escuro, diz a palavra de Deus. Imagine amanhã o que seria. Talvez se fosse eu e você,
o que nós faríamos nessa situação? Será que nós continuaríamos a pregar a palavra de Deus? Será que nós continuaríamos a evangelizar? Será que eu e você, por tão pouco, muitas das vezes nós queremos desistir de fazer a obra de Deus, por tão pouco, por alguma pessoa que fala mal da gente lá na frente, ou dentro da igreja, ou até nosso vizinho que se levanta contra nós queremos revidar, queremos desistir da caminhada? Será que de uma situação dessa nós faríamos o quê? Aleluia. Mas o segredo está no primeiro versículo que eu li: oração e adoração. Aleluia. O segredo para você se tornar um grande missionário, uma grande missionária, é oração e adoração. Por que oração e adoração? Porque quando você ora e quando você adora, o céu se abre, Deus se levanta do trono em seu favor, Deus se comove, envia anjo para te ajudar. Deus faz coisas grandes quando você ora e quando você louva. O que esses dois homens fizeram diante da situação da dor, diante do sofrimento, porque eles estavam sofrendo. Eu fiquei imaginando um preso hoje, quando é perseguido, cai de moto, ou leva um tiro na perna, ou até mesmo apanha da polícia, de maneira exagerada. O que acontece? Ele é levado para um hospital. É assim, não é, igreja? Lá eles vão curar o ferimento, lá vão passar um remédio, vão dar anestesia. Esses homens não tiveram esse processo, foram direto, ou seja, foram direto ao sofrimento desses dois homens, mas eles não negaram a fé. Eles se manteram reto, em vez deles murmurar, em vez deles se preocupar com o que ia acontecer no amanhã, eles oraram e louvaram a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, quando você ora e quando você louva, muralhas caem, aleluia, barreiras caem, situações difíceis que você aparente impossível, Deus abre um caminho, uma porta de escape. Louvado seja Deus. E foi o que aconteceu aqui, quando eles oraram, quando eles, louvado seja Deus, clamaram a Deus na meia-noite, todos ouviram, todos foram impactados com aquela oração, com aquele clamor. Assim é na nossa vida, quando nós oramos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, até aqueles que não querem vão ser impactados, porque o poder do Espírito Santo ele acontece dessa maneira. Até aqueles que não sonham em ouvir uma oração, se estiver passando em frente à sua casa, dependendo do horário, vai ouvir você orando e vai ser impactado com a presença do Espírito Santo, vai ser impactado com os louvores. Quantas pessoas já aceitaram Jesus através de um louvor, passando em frente de uma igreja, simplesmente passando em frente, aquele louvor entrou na mente, e no outro dia ele estava na igreja, porque esse é o poder do louvor e da adoração na vida daqueles que verdadeiramente carregam a mensagem de Cristo no coração. A mensagem não apenas de lábios, a mensagem não apenas de vestir uma roupa, uma veste bonita, a mensagem não apenas de estar aqui pregando. Eu gostei muito de uma mensagem que o nosso irmão Sebastião trouxe, eu estava vendo no vídeo, quando ele disse assim, que nós temos que viver o que nós pregamos. E eu achei muito bonito, porque nós temos visto em muitos altares pessoas pregando bonito, fazendo um reboliço dentro da igreja, pessoas pulando, saltateando para cima e para baixo, e muitas das vezes não vive nem metade daquilo. Então achei muito interessante. E esses dois homens aqui, com certeza, eles viveram, por isso Deus operou na vida deles esse milagre. Mas eu quero dizer nesta noite, o terremoto foi algo impactante, sim. Foi algo sobrenatural, sim. Mas a mensagem nesta noite, eu não quero falar do terremoto em si. A mensagem nesta noite, eu quero falar do milagre que ocorreu nessa situação. Existe catástrofe em nossas vidas, existe desastre, existe tragédia em nossas vidas que nós não entendemos hoje. Por quê? Porque nossa visão é limitada, nós não conseguimos enxergar o dia de amanhã, a semana que vem, nem o mês que vem, muito menos os anos que se vem. Mas Deus, na sua grandeza, na sua plenitude, consegue enxergar os dias, os anos que vem pela frente. Então essa catástrofe que houve aqui, não foi simplesmente para libertar Paulo e Silas, mesmo porque, como eu acabei de ler, eles foram libertos ali, mas eles não correram, eles não fugiram, eles continuaram no mesmo lugar, eles não saíram daquele cenário. Louvado seja Deus. Então essa tragédia, entre aspas, na vida daquele carcereiro, que até em momento era uma tragédia na vida dele, não era para a morte. Assim como na vida de José, né? Quantas tragédias aquele moço passou antes de atingir a cadeira de governador.
contra os obstáculos, contra a dificuldade. Quando ele parecia que estava subindo, ele descia. Quando ele parecia que estava perto, alguma coisa muito ruim acontecia na vida dele, ele voltava. Mas o final da história todos nós sabemos que ele alcançou aquilo que ele tinha sonhado e a promessa que Deus tinha na vida dele. Assim como você vai alcançar a tua promessa, independente das lutas, da dificuldade, independente de quem vai te acusar, de quem vai te julgar, continua firme, continua adorando, continua crendo, continua orando, continua louvando a Deus, porque o louvor e a oração move cadeias, montanhas e move prisões, onde muitos estão presos. Mas esse terremoto não era simplesmente para engrandecer o nome do Senhor, se bem que foi também, né? Porque foi uma catástrofe, não foi natural, foi obra divina, obra das mãos de Deus. Aqui você vê a demonstração que Deus tem o controle de tudo, do sol, da lua, das tempestades, dos vendavais, dos furacões, tudo está no controle de Deus. Esse terremoto também estava no controle dele, mas havia um objetivo. Diz a palavra de Deus, quando aqueles cárceres se abriram, as portas se abriram, mas ninguém correu daquele lugar. Por que ninguém correu? Porque aquele carcereiro, quando viu aquela situação, pegou a sua espada e ia tirar a sua própria vida. Aqui eu vou abrir um parênteses para explicar o porquê que ele iria tirar a sua própria vida, igreja. Porque na lei romana, o próprio apóstolo Paulo sabia muito bem disso, que ele era soldado romano. Havia uma lei que você, sendo carcereiro, tivesse algum preso sob o seu domínio, você responderia por ele. Mas você responderia de que maneira? Pagando uma multa? Sendo expulso da cooperação? Não. Sendo pedindo, vamos supor, perdendo o trabalho? Não. Sendo preso no lugar daquele preso? Não. Você pagaria com a sua própria vida. Foi por isso que nessa situação Paulo e Silas não fugiram. Quando aquele homem pegou a espada para cortar o pescoço, eles gritaram, em meio ao escuro: não faça isso, estamos aqui. Ninguém fugiu. Eu fiquei meditando ali nesse texto, e o Espírito Santo me revelou que o juiz daquela comarca, daquela cidade, sentenciaram a prisão deles naquele dia. Louvado seja Deus. Mas o juiz do céu, o Deus todo soberano, à meia-noite deu a eles uma sentença de vamos dizer, uma saidinha. À meia-noite eles saíram daquela cadeia. À meia-noite eles salvaram a vida daquele homem. À meia-noite eles foram para a casa daquele homem. E a Bíblia diz lá na frente que depois de manhã eles voltaram para a carceragem. Aleluias. O juiz do céu deu algumas horas para eles de privilégio, entre aspas, naquela circunstância. Por quê? Porque agora eles vão sair daquela cadeia. E agora ali eles vão, aquele homem vai se prostrar diante dos olhos daqueles dois moços, de Paulo e Silas, e vai falar como que poderia acreditar, como que ele podia ser um cristão. E ali ele vai se ajoelhar na presença dele. E aí Paulo e Silas vai falar: crê no Senhor Jesus Cristo, salvará tu e tua casa. Então o segredo para a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo. Quando você crê, quando você aceita Jesus, não só você vai receber sua bênção, toda a sua família vai ser impactada, toda a sua família vai estar com você, adorando a Deus. Todos, até seus amigos, até muitos da sua cidade, através de você, vão ser impactados com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. E agora esses dois moços vão ser levados para a casa desse carcereiro. E o mesmo carcereiro que outrora, às vezes, chicoteou, às vezes machucou, vai ser o mesmo que vai sarar as feridas dele, vai passar um remédio. E ali eles vão jantar, vão cear tudo junto. Olha que como Deus faz as coisas de maneiras assim que a gente não entende, mas Deus age dessa maneira. Até aquele que era tido como inimigo naquela circunstância, agora se torna amigo. Porque é assim que Deus faz, igreja. Quando um verdadeiro cristão é convertido, ele se torna teu amigo. Ou seja, até o nosso inimigo, se nós pregarmos a palavra para ele com o coração aberto, nós temos oportunidade de ganhar ele para Cristo e ele se tornar nosso amigo. E ele pode um dia até nos convidar a passear na casa dele. O que aconteceu nesse texto é o que está escrito na palavra de Deus. E eles foram cear. E agora diz a palavra de Deus, quando o dia estava clareando, eles voltaram para a cadeia.
É por isso que eu disse, esse terremoto tinha um propósito. Esse terremoto não foi por acaso. Eu quero dizer na tua vida nesta noite, algumas tragédias, algumas circunstâncias que aconteceram na sua vida, tem algo grande para acontecer lá na frente. Tem coisa grande vindo aí, igreja. Não fique triste, não desespere, não pare na caminhada. Eu, por exemplo, quando aceitei Jesus, aconteceu uma grande tragédia na minha vida. Eu não entendia nada, tinha 17 anos, uma tragédia. Perdi meu pai com 17 anos, mas foi através dessa tragédia que eu conheci Jesus. Foi através dessa tragédia que hoje eu estou pregando a palavra do Senhor. Será que se as coisas tivessem ido por outro caminho, será que se o meu pai tivesse vivo até hoje, eu estaria aqui hoje pregando a palavra de Deus? Então tem coisa na nossa vida que nós não vamos entender, e também não podemos questionar Deus, nem murmurar contra Deus. Espere o tempo do Senhor. Conforme os dias vão se passando, os anos vão se passando, Deus vai te mostrando o porquê e os para quê daquela situação, daquele momento que você viveu lá atrás. E aqui nós vamos entender por que esse terremoto não era simplesmente para tirar eles da cadeia, porque se fosse para isso, com certeza eles teriam saído correndo. Se fosse um de nós, provavelmente, depois de uma surra daquela, provavelmente nós teríamos só dado linha, corrido. Era meia-noite, com certeza daria tempo para ele sair da cidade, não teria nem amanhecido, com certeza estariam bem longe, e ninguém pegaria eles mais. Mas aí você vê, como que Paulo já era um homem convertido, né? Como Paulo agora tinha o coração de Cristo. Paulo entendeu que se ele fugisse, aquele homem seria morto. Paulo entendeu que se ele saísse daquele ambiente, aquela vida teria se perdido. Eu quero dizer para você nesta noite, tem ambientes que Deus vai te colocar, não é para você sair. Tem ambientes que Deus vai te colocar, é para você continuar orando, jejuando. Por quê? Porque tem vidas ali que precisam de você. Tem pessoas que através de você vão ser libertas, vão ser salvas. Então se você desistir, se você correr por causa do sofrimento, por causa da dor, essa pessoa vai perecer, e o sangue dele vai ser colocado na sua conta. E Paulo e Silas mostram que eles tinham o coração de Cristo, ficaram no mesmo lugar, ficaram na mesma posição. E porque eles ficaram na mesma posição, o maior milagre aconteceu nesse texto. O carcereiro foi salvo. Aleluias. E mais importante ainda, não ele só foi salvo, toda a sua família foi salva. O texto não diz, mas muito provavelmente dias depois, ou meses depois, muitos através dessa família foram salvos. Porque a palavra de Deus é assim, ela respinga numa cidade, num bairro, numa vila, e ali ela vai abrangendo, né? Porque Paulo e Silas começaram essa obra na Europa. Da Europa ela foi se estendendo para vários continentes, e de vários continentes chegaram até no Brasil. Ou seja, através da tua presença, através da sua obra missionária, através do seu testemunho, através da sua adoração, essa obra vai crescendo e vai crescendo. Ainda que o inimigo se levante, ainda que o inimigo tenta te barrar, como quiseram barrar Paulo e Silas nesse cenário, Deus vai te exaltar, Deus vai te sustentar, as feridas vão cicatrizar, aleluias. O bálsamo, ele vai passar na sua pele, na sua cabeça, nos seus olhos, onde você for atingido, Deus vai te ajudar a você passar esse processo, seja na vida espiritual, seja na vida sentimental, seja na vida financeira. O segredo é obedecer, o segredo é continuar obedecendo a voz de Deus. Não faça como a Jonas. Jonas tinha uma obra missionária de pregar em Nínive, mas Jonas preferiu fazer a sua vontade. E porque ele quis fazer a sua vontade, naquela embarcação, naquele navio que ele entrou, por causa de Jonas, todos iriam morrer. Por causa de um Jonas, todos iriam perecer. Então não sejam Jonas, sejam Paulo nesta noite. Mas na embarcação de Paulo, quando nós vemos alguns capítulos à frente, quando ele queria ir para Roma, quando ele estava indo a Roma, teve um naufrágio, uma tempestade muito forte. Naquela embarcação, louvado seja Deus, ao inverso de Jonas, todo mundo foi salvo. 180 presos foram salvos. Por quê? Porque havia um justo naquela embarcação. Queira você ser um justo na tua casa, queira você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus no seu trabalho, queira você ser um justo na tua igreja, para que através de você, pessoas sejam salvas, pessoas sejam guiadas pelo Espírito Santo, vidas sejam transformadas, vidas sejam impactadas.
porque a palavra de Deus diz que nós somos carregadores de uma promessa, e todos que carregam uma promessa, onde colocar os pés, vão abençoar vidas. Se você está andando por alguns lugares e nada está acontecendo, se você está trabalhando e nada está acontecendo no seu ambiente, se você está, louvado seja Deus, na tua igreja, e você ainda não está fazendo nada para Deus, toma cuidado, pode ser uma frieza espiritual, pode ser o inimigo querendo te tirar da presença de Deus, pode ser o inimigo querendo fazer que você não seja um grande pregador, uma grande missionária. Mas você está sentado e você pode estar pensando, mas será que eu consigo? Será que eu posso um dia ser um grande pregador? Será que um dia Deus pode me levar para cidades maiores, situações maiores? Se você crer e obedecer a palavra de Deus, e fazer como esses dois homens fizeram, carregar o evangelho com sinceridade, com verdade, porque o mais importante é carregar com verdade, não andar com brincadeira, não andar com hipocrisia. Deus pode te levantar, Deus te capacita, porque Deus não levanta pessoas capacitadas, Ele levanta pessoas incapacitadas e os capacita lá na frente. Não foi assim com Moisés? Quando Moisés foi colocado diante daquela situação para tirar o povo do Egito, ele disse para Deus que não teria condições, porque não era homem de boa falácia, não tinha sabedoria, mas Deus colocou alguém na vida dele, e mesmo assim ele foi lá e concluiu aquela grande obra. Então nesta noite você saiba que terremoto nem sempre é para a nossa tragédia, nem sempre é tragédia nas nossas vidas. Às vezes é coisas que Deus permite para que lá na frente vidas sejam transformadas, igrejas sejam levantadas, aleluia, profetas sejam levantados dentro da cidade, dentro do país, dentro de uma nação. Então que você possa continuar buscando a Deus, continuar sendo um homem e uma mulher de Deus que leva a mensagem da cruz. Mas leva, igreja, com sinceridade, leva com prudência, leva com vigilância. Por quê? Porque quando você se comparar com uma situação dessa, de Paulo e Silas, você vai entender que o segredo é oração e adoração. O segredo é continuar adorando, o segredo é continuar orando. Mas se você não estiver preparado, na primeira pedrada, na primeira palavra contrária que vão se levantar contra você, na primeira calúnia que levantar, você vai desistir, porque você não vai estar alicerçado. Então que você continue adorando, continue buscando a presença do Senhor. Eu até coloquei um tema aqui para essa mensagem: terremoto em Atos 16, uma ponte para o milagre. Você sabia que você pode ser uma ponte para o milagre na vida de alguém? Você sabia que através de você, alguém pode estar amanhã adorando a Deus aqui na igreja? Você sabia que se você ganhar uma alma, nós estamos aqui em média 40 pessoas, se cada um de nós ganhar uma alma, durante um ano, esse número vai para 80, no outro ano vai para 160, e assim a obra de Deus vai crescendo. Mas tem que se esforçar, né? Tem que pregar a palavra, não pode se envergonhar. Onde você colocar os pés, nunca ser vergonha do evangelho, porque é poder de Deus para nossas vidas. O evangelho é poder de Deus para nossas vidas. Então que você nunca venha se envergonhar, que você venha perseverar, independente das lutas, das provas, das perseguições, porque o chamado às vezes é um pouco dolorido, às vezes nós não entendemos no início, mas no meio da caminhada Deus vai nos fortalecendo, nos mostrando e nos dando sabedoria para nós entendermos o nosso chamado. Mas você também precisa orar a Deus, né? Para saber qual que é o seu chamado, qual é a sua vocação, se é de louvar, se é de pregar, se é de cuidar dos ornamentos da igreja, né? Eu achei muito bonito aqui as criancinhas fazendo essa homenagem. Então cada um tem um chamado dentro da igreja. Se é cuidar da parte da cozinha, quando tem almoço, quando tem festividade, se é limpar a igreja, todos nós temos um chamado dentro da nossa igreja, e você precisa entender isso. E quando você entender qual é o seu chamado, você vai fazer com amor, e quando você fazer com amor, Deus vai te abençoar, não só você, mas como toda a igreja. Então fica naquilo que Deus te chamou, não tenta entrar em áreas que Deus não te colocou, em departamentos que você não foi chamado. Pede direção a Deus, ora: Senhor, qual que é o meu chamado? O que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer na casa do Senhor? Porque a obra e a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas se você fizer com amor, e você entender o seu chamado, com certeza, de uma maneira ou de outra, você vai estar ajudando na obra missionária.
Amém, igreja?